Machado aqui. Hoje eu quero mostrar para vocês os conceitos de facas para EDC. São os conceitos definidos como facas para porte no dia a dia. São facas que ficam dentro da legislação, onde os 10 centímetros de lâmina é o permitido pela lei, sem você ter complicações com a lei. E eu quero mostrar para vocês a questão de portabilidade e peso delas. Começando aqui pela essa adaguinha Little Darling, que ela tem 10 centímetros de lâmina, 10 centímetros de empunhadura, então ela tem 20 centímetros totais. A empunhadura dela, madeira de lei, toda confortável e tal. Fio duplo, como toda adaga. E ela tem 4 milímetros de espessura. Essa adaga, ela é um conceito muito leve. Você pode usar ela aqui, ó. No dia a dia ela pesa, vamos ver aqui, apenas 137 gramas. Para referência, é menos do que um celular moderno. Com a bainha dela de couro, 226 gramas totais. Ou seja, você tem um conforto de porte no dia a dia. Você usa essa faca o dia inteiro sem cansar, sem incomodar. Você vai ter ela na cintura ali a pronto uso, sem estresse nenhum. O conceito, por ser uma adaga, ela tem o fio duplo, então você consegue usar ela para defesa muito bem. Como faca de combate, ela vai bem também, apesar dos 10 centímetros de lâmina. Que isso é uma questão de que quanto maior a lâmina, mais ela tem poder de penetração em armadura, né? No caso, como hoje quase não tem armaduras corporais, então o uso de 10 centímetros ele é mais do que o suficiente. Além de não te trazer problemas legais, né? Você pode portar ela no Brasil inteiro sem problema algum. Punhadura dela toda confortável e ergonômica, específica para o acompanhamento do contorno das mãos. Guarda curta, não tenho o costume de usar guarda longa, por questões de velocidade de saque. Quanto maior a guarda, mais lenta a faca fica para sacar, ela pode enroscar na roupa ou coisa do tipo. Então eu faço a guarda aqui, ó, simplesmente para se tornar um retém da mão, para a mão não deslizar no sentido do fio, enquanto protege o conjunto todo com uma empunhadura confortável, sem ter o problema dela enroscar em algo. Tanto que a bainha dela, padrão de couro, ela é uma bainha totalmente costurada, então ela tem um retém muito bom, sem excessividade. Você simplesmente corta e saca ela com conforto, né? Bainha aqui é do padrão que eu comecei a produzir desde que comecei, que são as bainhas para porte velado em couro. Elas funcionam tão bem quanto a de Kydex, né, para saque rápido. Acredito que a única desvantagem que ela tenha em relação ao saque é na hora de guardar a lâmina. Você tem que dar uma ajustadinha ali na cintura para guardar a lâmina. Então, nada contra a praticidade, porque a velocidade que você precisa é de saque, não é de guardar, né? E também tem a vantagem de não riscar a lâmina, que nem acontece com o Kydex, né? O inconveniente do Kydex é o fato dele ficar riscando a lâmina. Fora que o couro tem a vantagem que você pode usar a própria bainha como estropo para manter a faca sempre afiada, né? Então são alguns detalhezinhos aí que transformam o couro numa bainha muito boa para porte diário, que oferece bastante vantagens. A segunda lâmina que eu quero apresentar é a faca WS. A WS ela foi projetada por um seminário que eu fiz sobre combate com facas no espectro da defesa. E é uma faca, um conceito simples, direto e funcional. Perfura bem, corta bem e tem uma empunhadura bem anatômica também. Nessa minha aqui eu fiz uma modificação, passei uma tira de couro, né? Por padrão ela vai com paracord aqui na empunhadura.
que é para ela ter o mínimo possível de volume. Então é uma faca que com a bainha aqui, ela tem um perfil ultra fino, que é para um porte velado extremo, né? Você não vai ter problemas de velar essa faca. Tanto no porte no bolso quanto na cintura. Porte horizontal, por dentro da manga de jaqueta. Aí é você que manda. O conjunto dela é extremamente leve. 121 gramas apenas. Sem a bainha, ela tem 90 gramas. E, apesar do peso leve, é uma faca robusta, pois ela tem 4 milímetros de espessura no dorso. Então não é uma faca que ela vai envergar ou dobrar, ela é uma faca extremamente firme. Ela é excelente para saque rápido, para uso em pacal, fazer aqueles movimentos de speed walking, né? E tanto para uso no dia a dia, se você precisar ter um uso mais utilitário dela, você consegue usar, mas o foco dela é o saque rápido e direto. Então, como faca de defesa, ela é o suficiente para a maioria das aplicações. Mesma ideia, 10 centímetros de lâmina, 10 centímetros de empunhadura, 20 centímetros totais. Então, uma faca que vai ficar bem confortável na mão, empunhadura firme, e você não vai ter problema nenhum de portabilidade ou mesmo de velocidade de saque. O terceiro conceito é inspirado na AWS, essa que eu acabei de mostrar, porém ele tem uma adição que foi feita a pedidos dos clientes de um anel de retenção. Qual que é a vantagem e a desvantagem do anel de retenção? O anel de retenção, como o próprio nome já diz, permite que você coloque um dos dedos para formar uma empunhadura mais, vamos dizer assim, fixa. Em questão de retenção, você pode abrir a mão que a faca simplesmente não vai cair da mão. Porém, para golpes mais sólidos ou acertar materiais mais duros, esse retém ele pode ser uma desvantagem, porque sua mão pode deslocar e causar uma hiperextensão no dedo. Mas isso é totalmente contornável, mantendo uma empunhadura firme. Inclusive, você pode também utilizar sem passar o indicador aqui. Se você sabe que você vai acertar um alvo mais duro, você simplesmente tira o dedo daqui e utiliza a faca como uma faca comum. Ela tem as mesmas qualificações da AWS. Tem aqui o grade flat em saber grind, né? Ou seja, grind em sabre, que ele mantém um bom corte enquanto mantém uma boa estrutura de lâmina, né? Tem um contrafio afiado, então a gente chama isso aqui de fio falso, mas fio falso é quando não tem afiação. Quando ele é afiado, ele se chama contrafio. Ponta alinhada ao centro da lâmina, perfeita para perfuração. Punhadura simples, paracorde, mesmo conceito de ser ultra velada. Você pode carregar ela na cintura, no bolso, por dentro de mangas, dentro de bota. E o peso super leve também. Curiosamente, chega a ser mais leve que a AWS, que tem 90 gramas. Essa tem menos peso devido à furação aqui no olhar, certo? Super confortável. A AWS veio de um contexto na época que eu estava praticando corrida de rua. Então eu precisava de uma faca muito leve, que não ficasse se tornando um pêndulo na minha cintura, desequilibrando na corrida, nem pesando. Então esses tipos de conceito de facas leves aqui, ou EDC mesmo, são excelentes para isso. Então você tem 4 milímetros de espessura, olhar com 28 milímetros, passa 99% cabe em 99% da mão da população. Mesma medida aqui, são 10 centímetros de lâminas totais. Aqui ela tem um pouco mais, ela tem 11,5, se eu não me engano, de empunhadura. Mas nada que desqualifique ela num porte velado, né? E o quarto e último conceito que eu quero apresentar, o polêmico e famigerado carambite.
Carambites, elas são facas que elas carregam aquela dualidade de ou ama ou odeia, né? Eu já fui do time de que odiava carambite e hoje eu amo. Por quê? Carambites, elas são facas muito específicas, são muito eficientes para defesa, porém você precisa entender como usar elas. Diferentemente de outras facas que você usa ela ali caçando o alvo, vamos dizer assim, a carambite ela funciona no que a gente chama de distância zero, a curtíssima distância. Ela é uma faca que ela tem qualificações específicas para prender e cortar. Há boatos de que carambite não perfura, como eu já disse, são boatos, que elas perfuram sim. E a angulação mais adequada para o uso das técnicas de carambite são o quê? Essa angulação aqui, ó, que é uma angulação extremamente fechada, o suficiente para que a nossa mão aqui, ó, não encoste. Deixa eu pegar um ângulo melhor. Não encoste na mão no alvo. Por quê? Técnicas de carambite como palaçute, que você contorna o braço do adversário como uma forma de trapping, de prender o braço do adversário, é necessário ter essa angulação, porque senão ele não funciona. Outro ponto, eu sempre mantenho agora por padrão carambite com fio duplo. Por quê? Porque ela fica mais eficiente quando você usa ela para hammer fists ou golpes contornando, golpes aqui, ó, batendo na linha externa, ela corta. Da mesma forma que o fio interno corta, o fio externo corta. Ou seja, existem conceitos que são interessantes de ter numa carambite. Ela não é uma faca utilitária, é uma faca de combate total. Então, eu prefiro deixar ela com esse padrão do que cercear algumas qualidades, alguns qualitativos dela em troca de deixá-la mais utilitária. Então, para mim, uma carambite não é uma faca utilitária, ela é uma faca de combate. Aí, esse modelo aqui, a ceifeiro, eu aprimorei ao longo do tempo. Deixei ela mais curva, deixei uma ergonomia muito boa nela, um contorno bem legal. E o detalhe, eu deixei ela com a espessura de 2 milímetros, porque a carambite ela não se beneficia de espessuras altas. Ela não é uma faca que você vai usar para impacto, você não precisa de peso nela para você utilizá-la. Você precisa simplesmente de quê? Que ela corte. E o suficiente para que ela não se torne uma faca flexível demais, né? Aí com esses 2 milímetros e a empunhadura de madeira aqui, curiosamente ela é mais leve de todas as facas que eu tenho. Ela tem apenas 81 gramas. Isso para uso com short, com roupa de academia, por exemplo, é sensacional, porque ela simplesmente, você nem lembra que ela tá lá. Então, o uso da carambite aqui, com a bainha, é uma coisa extremamente confortável. Vamos ter aqui total no conjunto, 126 gramas. Ou seja, faca excelente, porte de aro também. Porém, de todas as facas, é a única que eu recomendo um treinamento sério de técnicas de carambite, com escolas ligadas ao Silat, que são as técnicas originárias da carambite, né? Não vá para outras escolas, porque geralmente você vai ter adaptações que não são da técnica original, né? Então aqui a gente tem lá o olhar, mesma coisa, 28 milímetros, 2 milímetros de espessura do aço. Aqui, se você medir linearmente, está dando 8,5, porém tudo que é curvo você mede contornando a área. Então, ela é uma faca com área de 10 centímetros de lâmina e 20 centímetros totais também. Então é isso aí, eu queria apresentar para vocês esses conceitos de EDC. São facas que eu utilizo no dia a dia. Não são facas que eu simplesmente coloco à venda porque acho bonito, não. São conceitos que eu realmente fui validando, portando, testando e trazendo esse know-how para vocês.
Aí vocês podem encomendar qualquer uma delas pelo meu site machadofacas.com e também ofereço curso de treinamento em técnicas específicas de saque, de porte e até de uso. É isso aí, fechou? Obrigado.